Maravilha. Perfeito. Então, assim, Camila, eu tenho essa sessão de ativação, né? Eu trabalhei só com esse serviço assim durante muito tempo, faz alguns anos já, uns 4, 5 anos. E eu basicamente mesclo duas informações diferentes, que é a informação do teu desenho humano e do teu mapa cósmico, mapa da tua assinatura galáctica. O desenho humano é isso que você está vendo aqui na tela, que é o desenho da sua metodologia energética. Ele é como um manual de instruções completo de como você funciona, de como você foi programada para ser a nível genético. Não que você vá, tipo, reproduzir um comportamento sempre específico de acordo com aquela programação. Mas essas informações são chaves que vão te permitir ter uma experiência de vida única para acessar aquele dom, desenvolver aquela habilidade, aquela capacidade natural do teu ser ao longo da tua vida, né? Então, aqui a gente tem um tipo energético do seu desenho humano, que eu já vou explicar mais isso. Tem a estratégia desse tipo energético que vai te ajudar, o tipo, encontrar mais clareza sobre o papel que você vem desempenhar aqui. A estratégia é realmente uma estratégia de comportamento que vai te permitir se alinhar cada vez mais com o fluxo natural da tua identidade superior, do teu propósito de vida e vai também evitar que você atraia resistências. Então, são uns segredinhos ali para você fluir cada vez mais pela vida, com as tuas relações, enfim, todos os níveis. E tem também a tua autoridade interna, que é uma outra informação das mais importantes aqui, porque vai te ajudar a tomar decisões alinhadas com o que você foi programada aí para ser, né? Então te ajuda a sair de uma autoridade falsa, que é a autoridade mental condicionada de acordo com o que a gente aprendeu desde a infância, para ir para a tua verdadeira autoridade e decidir com base no que o teu ser superior está dizendo a cada momento. Então, basicamente essas informações elas vão te trazer muita clareza de como você pode se perceber de uma forma mais específica, sem se deixar levar tanto pelo meio, pelo que as pessoas te dizem que é certo ou errado de você fazer. Então, é um meio aí para você encontrar as respostas dentro de você e confiar cada vez mais nessa verdade interior. Então, basicamente é isso aqui. Eu vou falando também na medida em que eu for explicando. E o mapa cósmico ele vem como uma cereja do bolo, né? Que aí eu vou te mostrar aqui, que é em relação ao teu Kim, que é a tua assinatura galáctica. E isso também vai te ajudar a abrir a sua percepção, né? O Kim, ele é uma informação que ele vem nos ajudar a relembrar os nossos poderes originais, relembrar a essência da vida e também nos ajuda a conectar com a natureza do tempo cíclico, né? Que aí é um assunto um pouco mais profundo. Lá no YouTube, até o meu conteúdo é sobre essa ferramenta. Basicamente, tudo que tem lá ensina aqui sobre esse conhecimento que é muito transformador. E também nos ajuda a descobrir informações sobre o nosso propósito, sobre os maiores desafios que a gente vai enfrentar para realizar esse propósito, sobre o nosso servir, né? O que que a gente tem aí de maior potência para entregar para o mundo e como a gente pode se alinhar com a nossa natureza para agir de uma forma mais alinhada. Então, essas duas informações elas vão se complementando como um quebra-cabeças, assim. Então eu vou fluindo aqui, vou sentindo aonde que eu vou colocar mais energia aqui para conversar com você hoje. Tranquilo até aí? Sim. Maravilha. Vou começar pelo desenho humano. Beleza. Então, basicamente, essas informações que a gente vai ver aqui, elas são as informações que ficaram registradas no momento em que você nasceu.
de acordo com a posição dos astros e também com a frequência energética que a Terra estava recebendo naquele dia. O desenho humano ele se diferencia da astrologia clássica, tradicional, porque ele não olha só as influências planetárias no momento em que você nasceu, mas também olha 88 dias antes de você nascer. Porque ele diz, né, esse sistema diz que a gente, nesse momento, recebe as informações da nossa personalidade inconsciente, que são aquelas informações que são um pouco mais desafiadoras da gente resgatar ao longo da vida, que a gente tem que cavar, cavar, cavar para conseguir descobrir, né, lá no profundo do inconsciente. E aqui no desenho humano já ele traz assim várias informações para a gente ativar isso. E o seu tipo energético é como o meu, é um tipo energético de uma projetora, né? Então, você é uma projetora. O que que isso quer dizer? Os projetores, eles são cerca de 30% da população mundial. E nós estamos aqui com a missão de sermos guias. Então, são as pessoas que orientam as outras pessoas, que já têm um pezinho na espiritualidade, mesmo sem procurar, já tem um pezinho, já tem uma anteninha ligada, não à toa a gente atrai, né, esse público, como você mesma disse, e eu também reconheço isso. E só que a grande questão é que cada guia é diferente. Então, uma das coisas que eu intuí muito forte quando eu estava falando com você, na nossa primeira chamada, é que você tinha esse canal aqui que conecta o teu centro mental com a tua garganta, que vai organizando os pensamentos, que vai colocando tudo em pastinhas coloridas, né? Cada um separado por tema, cada um separado por número, e aí vai organizando tudo assim como você faz. Então, esse realmente é um dos teus maiores dons, um dos teus maiores talentos que eu vi aqui, logo de cara. Eu não vou entrar nos canais aqui agora, depois eu vou chegar mais neles, mas só para você te introduzir essa ideia de que nós somos muito únicos, né? Singulares na nossa missão, no papel que a gente exerce. Então, você pode desempenhar esse papel de guia, não necessariamente trabalhando com espiritualidade. Você trabalhar numa empresa fazendo o que você veio fazer, usando os teus dons a serviço de algo maior, de algo que faça sentido para você, que te traga alegria, né, que te traga vida, você vai estar desempenhando um trabalho espiritual nessa empresa, né? Então, isso já é algo que eu coloco aqui em evidência porque existe essa pressão assim de que porque é projetor, é guia, então já tem um pé ali como terapeuta, então vou ter que trabalhar com isso. Não necessariamente, tem muitas formas, né, da gente trabalhar com isso. E os projetores, eles têm uma habilidade natural e única de ler as pessoas e os ambientes à sua volta. Por isso que você me leu perfeitamente bem. Quando eu vi, eu falei, tá, beleza, a Camila é projetora, porque ela tá me lendo aqui da cabeça aos pés, né? E é isso que eu faço também. Então, é como se a gente funcionasse como scanners. Então, por mais que a gente não esteja se pautando em um conhecimento específico, como eu estou fazendo aqui com o desenho humano, a gente já vai fazer essa leitura de forma natural. E claro que tem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer essas leituras, alguns certos conhecimentos, né? Que pode ser até o conhecimento de gestão de comunidade. Pode ser qualquer ferramenta aí que te traga aí alguns amparos, né? Vamos dizer assim. Porque o projetor, ele é muito estudioso por natureza, né? Então, geralmente nós somos as pessoas que estão sempre buscando, que estão sempre se informando, que estão sempre se atualizando, os nerds mesmo, né? A maioria dos projetores é bem nerd, assim. E que é isso, faz sentido para nós, né? E naturalmente também a gente atrai pessoas que precisam de ajuda. Elas sentem uma confiança no nosso campo áurico,
Muitas vezes elas até vão chegar contando a vida delas inteira, né? Os segredos mais profundos que elas têm, sair, né, falando todo o projeto para nós assim, e sentindo uma confiança como se, sei lá, a gente já se conhece há anos, né? Porque a gente transmite isso. É algo que é um magnetismo natural que faz com que a gente atraia convites, principalmente. Nossa, é tão bom de estar com a Camila, é tão bom de estar com a Nala. Quero convidar ela para minha festa, quero convidar ela para minha empresa, quero convidar ela para mim fazer uma live, quero convidar ela, né, para estar perto de mim, assim. E esses convites, eles são muito especiais e importantes porque geralmente eles nos tiram do 8 para o 80 em questão de segundos. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atentas ao que está chegando para nós como um convite. E quanto mais formal for esse convite, melhor. Realmente a gente recebe ali um convite, ó, vem aqui, vamos fazer uma live, vem aqui, vamos fazer uma parceria. Então, a nossa estratégia de vida é esperar por esses convites. E não necessariamente a gente sair iniciando loucamente as coisas, correndo atrás, tentando fazer dar certo, até fazendo convites. É claro que tem momentos em que a gente vai sentir em fazer isso, mas geralmente o que eu percebo depois de vários anos consciente dessa ferramenta é que sempre que a gente faz um convite, ao invés de esperar para ser convidada, a gente atrai resistências. Aí ou o projeto não vai para frente, ou alguma coisa que acontece para travar o caminho, ou a gente não recebe resposta, e aí a gente fica achando que está fazendo algo de errado, e aí começa, né, se martirizar, entrar nos processos, que o projetor tem muito disso, né? Tem uma tendência que, por a gente naturalmente esperar convites, é, faz com que a gente fique esperando muito a validação, o reconhecimento e, a aprovação mesmo do outro sobre nós. Porém, esse reconhecimento genuíno e verdadeiro só vem do outro em relação a nós quando a gente mesmo está fazendo esse papel de autorreconhecimento, de autovalidação, de autovalorização. Então, eu falo que a vida de um projetor é treinamento constante de amor próprio. Não é algo Desapego, né, também, né? Porque a gente, para assumir essa estratégia, precisa aprender a soltar. É isso. justamente o momento que eu venho me esforçando para aprender a fazer. Eu Exatamente. vou lá, até por conta das questões diárias, isso me leva muito para um lugar de, né, vamos, né, com a espada na mão e não necessariamente. Então, Sim. se eu solto, se eu ficar em cima, o negócio não dá certo, se eu soltar, o negócio vem. Só porque Uhum. eu soltei, tive uma posição de só viver. Eu estou Sim. começando a viver mais e vendo o que isso traz. Perfeito. Cara, você está de aniversário amanhã, agora que eu me liguei. Que tudo! Nossa, ganhando aí, abrindo os portais, prestes a fazer a passagem do ciclo, hein? Que especial! Parabéns! Eu vi lá o horário, 11h30, 11 e no dia meia, 11. dia 11. 11 é forte, né? 11 é número mestre aí. Mas que tu, nossa, é um momento muito oportuno realmente para você estar recebendo essas informações. Próximo de aniversário é sempre muito bom, assim. Mas me diz, até aí tá fazendo sentido? Tá conseguindo entender? Sim, Sim? Maravilha. Então é isso, né? É importante também falar que não é porque a gente espera convites que a gente vai se emocionar e sair aceitando convite de todo mundo. Isso é um negócio que acontece quando o projetor descobre que é um projetor, é o que eu vejo geralmente. Ah, beleza, então espera convites. Aí começa a aparecer convite e ele vai, sim, 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 sim. Aí quando vê, ele não consegue dar conta de tudo que ele abraçou, se sobrecarrega, e aí tem uma questão muito importante, porque quê?
a gente precisa evitar ao máximo sobrecargas, principalmente de trabalho, porque muitas vezes a gente não tem tanta consistência energética para dar conta de tantas atividades operacionais, principalmente, como um tipo gerador teria. Então, essas questões operacionais, quanto mais a gente puder delegar, melhor. Aí a gente fica só na guiança aqui, né? Só olhando aquilo que ninguém mais está vendo. É justamente esse olhar de águia que o projetor tem. Ele vê além da pessoa, vê além do projeto da pessoa, da relação da pessoa, né? Consegue ter essa visão mais expandida, assim. Então, é bem importante que os convites, eles partam, né, de um reconhecimento genuíno, de alguém que não está só querendo algum certo tipo de interesse, né, algum certo tipo de ganho com a tua habilidade, com o teu dom, com o teu servir, né, um ganho pessoal mais egóico, assim. Então, a gente precisa ter realmente muito cuidado com os convites que a gente aceita. E claro, né, que é um estudo também, né? A gente vai, a partir do momento que a gente está consciente disso, sobre o convite, a gente vai conseguindo captar melhor, como isso acontece. E outra questão da estratégia, a estratégia é como um mecanismo de proteção para nós. Por que que ela nos protege, esperar o convite? Porque quando eu entro em contato com você, você, quando entra em contato com qualquer pessoa, a gente está vendo coisas muito específicas sobre ela. Você certamente já vai querer organizar tudo que ela está fazendo e vai querer fazer o negócio dela, independente do que seja, expandir. Esse é teu desenho. Vou organizar e vou fazer expandir, vou fazer crescer, vou fazer prosperar. Só que isso tem que vir na base do convite, não na base do vou lá. Yes, exatamente. Exatamente. Porque muitas pessoas não estão preparadas para ouvir e receber o que a gente tem para dizer, que é muito transformador, é muito forte, é aquilo que vai lá no, naquela engrenagenzinha, naquela chavezinha que precisa ser girada, né? Então, para a gente evitar de atrair resistência com uma pessoa que a gente percebe que não está aberta para receber o que a gente tem para dizer, a gente espera o convite. Então, os projetores, eles são, por natureza, muito observadores, né? A gente observa muito. Você falou, tá te observando, né, na chamada. E é mais forte, não é algo que eu parei para pensar, eu vou analisar a Camila. Não, porque eu tô sempre analisando. Assim como você também deve estar sempre analisando. Não é uma escolha, é o modo operacional da gente. Exato, exatamente. É isso mesmo. Então, é isso, né? Os projetores, eles têm essa capacidade de absorção para fazer o scanner, fazer o processamento de dados ali para chegar numa determinada, solução. Então, também uma outra questão que a gente precisa observar é que para fazer essa leitura tão refinada, essa análise como a gente faz, a gente precisa absorver a energia da pessoa. Ou seja, esponjas, né? Somos as esponjas. Então, Todo dia tem que limpar. oi? Todo dia tem que limpar. Exato, perfeito, perfeita colocação. Tem que ajudar aí nesse filtro. Ficar em meio à natureza é um dos melhores filtros que tem para a gente resetar, porque pega de tudo, de todos os lados possíveis. Mas é muito interessante também que quando a gente faz a troca, por exemplo, aqui eu tô te absorvendo, mas eu tô devolvendo. Então eu não fico com a tua energia para mim, porque eu tô absorvendo, mas eu tô devolvendo, assim como você fez comigo na chamada. Agora, se eu só absorvo e aquilo fica em mim, aí eu tenho que dar um jeito de liberar. Então, muito banho de ervas, muito contato com a natureza. É por isso que eu comecei a estudar reiki.
Sim, o para rei, fazer o autotratamento mesmo, sim. também. Foi o que me levou a iniciar no Reiki alguns anos atrás também. Que eu era muito esponja. Eu estava no ambiente e eu me tornava o resumo daquele ambiente. Voltava para casa com mais uns quantos, assim, né? Aí até me desconectar de todo mundo, né? Me dissociar de tudo que eu absorvi era uma história, assim, uma novela. Beleza. Até aí, tudo bem? Sim, Fazendo sentido? tá. Maravilha. E vamos para a tua autoridade. Você tem uma autoridade, como eu falei, só retomando da autoridade, nós fomos doutrinados, ensinados ao longo da vida a decidir com a mente. Então, deixa eu pensar para decidir. Só que a mente, ela não decide nada. Ela é ótima para fazer várias outras coisas: medir, calcular, criar, manifestar, visualizar. Mas decidir, quando ela tem que decidir, ela fica sobrecarregada. Então, a grande ideia é a gente encontrar essa parte, esse centro energético dentro de nós que está preparado para decidir, que tem consistência suficiente, o centro energético de maior consistência dentro de nós, para que a gente possa confiar nele e tomar as nossas decisões. Então, uma pergunta para você. Geralmente você é aquela pessoa que decide de modo ariano, mais na hora, confiando no que chega, ou você é aquela pessoa que demora um pouco para decidir? Você tende a calcular muito bem antes de decidir, sentir, como é que é? Eu acho que eu tô vivendo uma transição. Uhum. Eu era mais ariana, depois eu vi que não ia dar tão certo assim, mas isso no digital me ajudou, porque até para mandar uma mensagem, né, para as pessoas, para os clientes, eu calculo como é que eu vou escrever de um jeito prático, simples dele ler. Eu tenho feito mais uma filtragem antes. E isso está vindo para o meu comportamento decisório agora também. É natural? Não, é forçado. Mas é porque eu estou construindo, Ah, entendeu? Porque eu vou e depois eu vejo o que vai acontecer e eu sei que vai dar tudo certo no final porque eu vou sair viva. O Ariano, ele é assim, né? Ele é muito sim, sobrevivente, né? Muito sim, batalha. Eu total. tô tentando não viver com essa espada empinada o dia inteiro, entendeu? Ah, mas você falou algo muito interessante, que é natural? Não. É algo que eu me esforço para fazer. E o desenho humano, ele vem para nos ajudar a observar tudo que a gente se esforça para fazer. Porque se a gente está se esforçando demais, é porque não está sincronizado, sintonizado com a nossa natureza. E você tem uma natureza muito instintiva, voltada à sobrevivência. Tipo assim, a tua consciência mais consistente é do teu centro esplênico, que está conectado com o teu baço, com o teu sistema imunológico. Então, a tua mecânica energética, ela vai te mandar as coisas na hora. Por exemplo, conheci uma pessoa, bati o olho, não fui com a cara dela. Aí a tua mente pode dizer assim, Camila, você está julgando a pessoa, que feio, não sei o quê. Só que o teu sistema falou assim, tem alguma coisa estranha aí. Aí você vai lá e talvez você se force a se relacionar com ela, conhecer ela melhor, talvez você vai até desenvolver uma amizade com ela. E quando você vê, não confiou na tua intuição, ela vai lá e pá, passa a perna em você. Então, o teu chamado, assim, é para você estudar muito a tua intuição. E a intuição é aquela voz que fala baixinho, não bate duas vezes na nossa porta, ela vem no calor do momento, ela vem na hora que ela precisa ver. E se a gente não está atenta para perceber ela ali na hora, a gente acaba passando a autoridade aí para a mente, né? Acaba se deixando levar por outras questões. E é interessante que no teu mapa cósmico você nasceu na onda da intuição. Então, o teu propósito ele está muito ligado com esse corpo intuitivo.
né? Então, quanto mais você desenvolve esse instinto, quanto mais você estuda ele, quanto mais você observa ele, mais forte vai ficar o teu poder de decisão. E aí, uma questão importante. Não é que você tenha que decidir tudo na hora, mas é importante que você escute tudo o que chega, pá, no calor do momento. Você pode até processar isso por um tempo depois, mas é importante que esse primeiro impulso, essa primeira fala que você recebe intuitivamente, que isso seja muito considerado e ponderado na hora de tomar uma decisão. Porque quem espera tanto assim para decidir, de ficar digerindo e tudo mais, é quem tem autoridade emocional, que aí não é o teu caso. Faz sentido? Faz. Maravilha. Então é isso, né? Instinto muito, muito forte realmente aqui no teu desenho. E até aí tudo bem? Quer trazer alguma coisa? Então, tudo bem. Tá, maravilha. Acho que o funcionamento do sistema é esse mesmo. Sim, sim. Essa autoridade esplênica que você tem, né, ela é muito interessante realmente, porque se você estiver atenta para perceber, na hora, logo de cara, assim, você já recebe o que é e o que não é. E aí, a outra questão é confiar, né? Confiar nessa voz da intuição. Mas é isso, se você estiver alinhada e perceptiva, fica mais fácil de confiar no que essa intuição está dizendo. O jeito de fazer isso é ter uma boa relação com a minha criança interior, porque ela era assim, ela acertava tudo muito rápido, ela não tinha um erro nessa intuição dela. E era racional ao mesmo tempo, era como se a decisão fosse tomada mediante a consideração das duas coisas naturalmente. Mas quando eu Uhum. cresci, eu achei que não era por aí, só que é. E aí tem que fazer as pazes com ela para ela continuar me ajudando. Basicamente isso. Perfeito, perfeito, muito bom. Muito legal saber que você trouxe assim a criança para o campo, né? Porque realmente é uma parte muito importante mesmo, né? Que a gente tem aí dentro de nós, que conta mais do que a maioria das pessoas imagina, né? Então tá. E aí, agora a gente vai aqui para esse gráfico mesmo, né? Esse gráfico está vendo 9 figuras geométricas. Então, essas figuras geométricas são os teus chakras. Aí você já vai ver que é diferente dos 7 chakras. São 9 chakras. Aqui a gente já está falando do sistema do Homo sapiens em trânsito. Então, já considerando aí uma mutação genética que a gente recebeu desde 1890 e poucos, quando Urano foi descoberto, planeta, né? Então, aqui a gente já tem o ego separado do coração do espírito. Coração do ego é o nosso motor de força de vontade, e coração do espírito é o nosso centro de identidade. E temos o plexo solar já como um centro independente do centro instintivo, que é onde você tem aqui a tua autoridade, né, que aparece colorido. E aí você pode ver que alguns estão em branco e outros estão coloridos. O que que isso quer dizer? As partes que você tem em branco são os teus centros indefinidos. Ou seja, esses centros indefinidos, eles são abertos para captar energias e informações do ambiente. Então, eles são mais receptores. E eles acabam sendo centros mais vulneráveis em nós, porque a gente não tem tanta consistência neles. Por isso que a gente, nessas partes, a gente precisa estar sempre limpando e se desapegando do que não é nosso. Já as partes definidas, que são as coloridas, é o que tem de mais consistente em você, o que tem de mais confiável. É ali que você vai focalizar realmente para entregar o que você tem para o mundo.
E nas partes em branco é como se você tem essa abertura para fazer os estudos de campo, né, do que acontece aí ao seu redor. Então, aonde que está a tua força de vida? A tua força de vida está concentrada principalmente no mental, que é um centro de processamento, formulação, insights, conceitos, né, visões, e na tua garganta. Aqui é uma parte do teu desenho. Então, aqui sempre acontecendo, né? A conexão do que você pensa que já sai muito consistente em relação àquilo que você fala. Isso dá para perceber muito em você, né? Essa capacidade de, tipo, articular, né, os teus conceitos, as tuas ideias, de realmente trazer essa organização, que é justamente aqui a maior habilidade desse canal que conecta a mente, né, o frontal com a garganta. Então, essa é a habilidade dos formadores de opinião, que também geralmente vem com habilidades de clarividência, de enxergar o que ninguém mais vê, né? Ou que poucos veem. E é claro que aqui também cada canal ele traz uma informação dos nossos maiores dons, das nossas maiores aptidões. E assim como tem um lado luz, tem um lado sombra. Qual que é o lado luz desse canal? É você realmente escutar uma pessoa falando e conseguir organizar, compartimentar tudo o que ela está trazendo. Deixar tudo bem redondinho, deixar cada pingo no seu devido ir. E ajudar ela a ver o mapa geral, o panorama geral das coisas, mas aqui dentro com tudo organizadinho, né? Uma ótima habilidade para quem trabalha aí com organização de ecossistemas como você, né? Essa habilidade de planejamento também vem muito daqui. E a sombra é aquela opinião não solicitada. Essa é a maior sombra, né? Nossa, eu sei como organizar tudo, meu Deus, essa pessoa precisa estar colocando todas as peças no lugar, todos os pingos nos is, mas ela não me convidou, meu Deus. Aí eu chego lá e dou uma opinião para ela que sai atravessada, ela vai criar uma resistência e talvez eu esteja ali perdendo uma oportunidade, né? Mas outras habilidades também, formulação de hipóteses, de pergunta, é um canal muito bom de pesquisa também, dos pesquisadores, assim. Então é isso, dá para ver que é um negócio bem mental, assim, né? Esse lado sombra ele só vai prosperar de alguma forma no lugar certo para ele. São lugares onde eu possa dar essas opiniões não solicitadas, porque faz parte da cultura mapear essas questões e levantar e trazer para a discussão. Que comunidade é sobre isso? Mas Sim. é dentro do contexto certo, porque Uhum. eu aprendi que não, né, não dá para a gente apagar uma sombra e só ser a luz, né? Só a gente ter consciência e saber trabalhar com isso. Exato. É, é isso aí mesmo. Uhum. Acho que eu aprendi a não ter medo da rejeição por conta disso, pelas coisas que deram errado, por causa desse negócio. De você Ai, querer ajudar, mas não ser o tempo certo, e nem a pessoa certa às vezes, e nem o lugar certo. exato, exatamente. Que aí na comunidade você tem uma abertura. Querendo ou não, você tem um convite, né? Você pode dar a tua opinião. E a tua opinião, ela é uma opinião forte, que ela tem peso, ela conta, porque é isso. Você nasceu desenhada para ser uma formadora de opiniões. Mas é isso, a tua opinião ela é tão forte e tão valiosa que você não pode distribuir ela como se fosse uma pérola aos porcos. Eu acho que é basicamente isso, né? O projetor precisa aprender muito a se valorizar, assim, porque a nossa sociedade, ela tem uma tendência de valorizar mais os tipos manifestadores e geradores. Geradores manifestadores. O mundo até então é controlado por eles. Mas a partir de 2027 existe, né, essa profecia de que os projetores passam para a linha de frente de liderança planetária.
E eu percebo que é algo que já está acontecendo, em função de toda a expansão do mundo da espiritualidade, da consciência e tudo mais. Que os problemas vão ser tão novos, já está, né, acontecendo problemas tão novos que os antigos líderes não vão ter mais capacidade realmente para gerir e fazer o negócio funcionar. Então, vem os projetores no lugar mesmo de guias da sociedade, guias da nova humanidade para poder fazer o negócio andar. Então, a gente está querendo ou não uma grande preparação, né? E essa sombra da rejeição que você falou é muito a sombra do 43 que você tem aqui. Percebe que tem alguns canais que são só metade completos, né? Então a gente procura sempre o que está faltando. A gente Aham. vai procurar as nossas conexões. Eu tenho esse canal inteiro. Aí já é uma potência que a gente forma juntos, assim. É quase como a gente analisar a conexão dos super gêmeos, assim. E esse canal é o canal do Insight. Então, ele é bem a ativação do terceiro olho, 43. São as pessoas que recebem insight que a gente não sabe nem da onde vem, a gente só sabe que vem. Aí, quando dispara falar, é aquilo, né? Ah, você tá falando tudo que a pessoa precisa ouvir. Às vezes, nem você sabe de onde está vindo isso, quem que está falando isso, mas está chegando. Porque é um canal de sabedoria divina, um canal de insights. Só que geralmente a gente recebe insights tão para frentex, né, tão futuristas, tão diferentes do comum, do usual, que existe esse medo da rejeição. Tipo, o que que as pessoas vão dizer quando elas me virem falando de Tzolk'in, de desenho humano? Meu Deus do céu, vão achar que eu sou louca, né, de comunidade. Que comunidade o quê, né? Vou fazer mentoria. Então, esse medo da rejeição, ele tá aqui, mas ele é uma grande potência ao mesmo tempo. Eu acho ele é muito. Hoje eu vejo como algo bom, porque você escolhe onde você vai colocar e como você vai colocar as suas coisas. Meu movimento de YouTube foi por causa disso, inclusive. Eu precisava criar palco para ser ouvido e trazer as coisas, para justamente atrair os convites. Uhum, exato. Meio que uso essa dorzinha da rejeição, me acostumo com ela e uso ela como uma fortaleza. Uhum. Porque eu Isso não que busco mais você. aceitação, que a gente não vai ter de todo mundo. Sim. Ninguém vai dar totalmente. A gente que tem que dar isso pra gente. Uhum. É, isso que você falou é uma chave muito importante para o projetor. Para subir no nosso palco, a gente não precisa de convite. Poucas coisas que a gente precisa de convite. O palco é meu, seja no Instagram, seja no YouTube, seja eu fazendo um evento presencial. E aqui eu posso ser quem eu quiser. E aí, quando eu me mostro para o mundo, naturalmente os convites chegam. Quanto mais eu me mostro, quanto mais eu transbordo ali, mais eu abro as possibilidades de estar recebendo convites, né? E Uhum. você é uma super comunicadora, né? Aqui na tua garganta, além de ter a porta 62 aqui do formador de opiniões, que é aquela habilidade de falar tudo em detalhes, isso te ajuda muito no processo de organização, porque você consegue comunicar ali o detalhezinho de cada coisa. Você tem a porta 31, que é a porta do alfa. Então, é uma comunicação voltada, já programada para liderança. Então, você vai falar, você vai estar lá como um alfa mostrando o caminho. Ó, galera, é por aqui. Mas aí tem uma coisa muito interessante, que o alfa, ele é o líder eleito. Ele não pode eleger a si mesmo. Então, ele precisa ser eleito. E para ser eleito, ele precisa estar se mostrando, como você falou, né? Então, mas tem aqui uma potência muito Para ser grande. lembrado. Isso, exatamente. Assumir aí esse lugar. E você tem aqui, tua lua tá aqui, interessante. Pode ter aí alguns resquícios de outras linhas de tempo, que você vem resgatar nesse papel de líder. Alguma outra vida, alguma coisa que você veio, tipo, chamar de volta aí para você.
Eu não tive acesso a todos os meus registros acásticos, mas algumas informações eu tenho, Uhum, né, de vidas como sacerdotisa no caso, que o menino trouxe, feiticeira, uma vida feminina, uhum. acturiana, acturiana eu vi, consertando nave. Oi? Eu consertava naves e Uhum, me formei. E eu me formei como acturiana, que tem as escolas, né? aham, Vivi isso. Também teve como guerreiro, sempre com a espada. uhum, uhum. Então deve ter algum registro desse, talvez relacionado. Possivelmente em algumas dessas experiências ou até de outras, você ocupou cargos de liderança. E nessa vida você vem resgatar isso, a partir de um novo lugar. Então, eu gosto de olhar bastante para a Lua, porque geralmente é algo que nos desafia muito, que nos desafia. Então, esse lugar da líder, ele pode não ser o mais confortável para você, mas com certeza é um papel que você veio resgatar. Então, é algo que vai te desafiar bastante, até de encontrar o equilíbrio nesse lugar, né? De encontrar o caminho do meio, assim, né? Bom, É, esse líder eleito é o desafio mesmo. É é, que eu não fico me procurando para liderar, mas eu tenho sempre que liderar as coisas. As coisas chegam desse jeito em algum momento, entendeu? Eu não peço. Quando eu vejo a cadeira tá ali, eu já estou sentada. sim, exatamente, a cadeira da capitã, né? É. É, acabei assumindo o arquétipo já. Exato, e o Ares também tem esse fogo mesmo, né? De início, de pioneirismo, daquele que sai na frente, então é super favorável mesmo, né? De você estar nesses lugares. E, e uma outra força de vida que você tem aqui conecta o teu chakra raiz com o teu chakra esplênico. Então, o centro raiz, ele é um motor de energia, de geração de energia e pressão. Então, você é uma pessoa que, se você quiser trabalhar sob pressão, você tem consistência para lidar com isso. Até muitas vezes você vai sentir essa pressão de uma forma natural no teu corpo, assim, nossa, pressão para mudar, pressão para fazer alguma coisa, pressão para transformar. Pressão para se movimentar, né? Então é bem importante que você gaste um pouco dessa energia. Os projetores eles têm uma tendência forte ao sedentarismo. A gente às vezes não leva muito em consideração as necessidades do corpo físico, né? Então, porque a gente trabalha muito em outro campo. Então é importante, tipo, ter essa válvula de escape para adrenalina mesmo, né? Que é algo que a tua mecânica ali já produz bastante, assim, na tua natureza mesmo. E tem várias ativações aqui, então é uma raiz bem forte. Tá sempre tremendo ali, sempre vibrando com energia para te ajudar a fazer o que precisa ser feito. Que no caso aqui está muito relacionado com expandir as coisas, fazer o negócio prosperar, fazer o negócio crescer, fazer o negócio impulsionar. Então eu falo que quem tem esse canal tem o toque de Midas. É quase como tocar em algo e fazer aquilo se transformar em ouro. É uma habilidade para construir, para estar sempre melhorando as coisas. Então, você vai chegar num lugar, vai entrar dentro de um projeto, você vai melhorar aquilo, porque está na tua natureza. É uma habilidade do teu desenho. De forma instintiva, então, você não precisa tanto, eu vou parar para pensar como que eu vou melhorar isso aqui, porque as informações para fazer o negócio expandir, elas já vão chegar instintivamente, intuitivamente. Então, é realmente um trabalho bem, bem conectado, bem intuitivo que você faz. E claro que a sombra disso é a ganância, né? Ao mesmo tempo que tem um potencial muito grande de ambição, porque
para você querer melhorar as coisas, você tem que ter uma certa ambição, senão você não melhora. Mas se isso for para o lado da ganância, pode ter aqui algo mais complexo de questões que podem surgir para você, que vão fazer você resolver, né, depois. Faz sentido? Faz, eu gostei desse ponto entre ambição e ganância, porque a ganância, ela é um vazio que você procura preencher com a materialidade. Meu pai tinha muito isso. Sempre mais e nunca chegava e nunca era o suficiente. Sabe quando você sente que falta alguma coisa dentro? Aí você vai. Eu acho que é tipo aquela coisa do rato, né? De você correr e tudo, né? A ambição é saudável, porque você realmente pode ter um altruísmo para querer fazer acontecer. Sim. E a linha é muito tênue ao mesmo tempo. É. Se você escuta o coração, você consegue ter um pouco de equilíbrio nesse transitar de coisas. Porque não Uhum. ter ambição também é um problema, né? Por conta de você não acreditar em si mesmo. É equilibrar, acredito em mim até que ponto é saudável não extrapolar também. Uhum. Uhum. Perfeito. Eu gostei da analogia que você trouxe sobre esses dois termos. É, sim, e é bem importante cultivar essa ambição, né? Como algo que pode ser saudável, que vai te ajudar a melhorar ainda mais as coisas. E lá no teu mapa cósmico você está dentro da onda da intuição, como eu falei antes, propósito da intuição, que é o propósito da abundância também. É o É. propósito do sonho da intuição e da abundância, que está relacionado com o arquétipo da sonhadora. Então, tem aqui uma habilidade muito grande de fazer prosperar, de fazer crescer, tá? E desenvolver, né? Tudo isso através do desenvolvimento. Mas eu vejo que essa capacidade de crescimento, de expansão, ela anda muito lado a lado com a espiritualidade, no teu caso, porque você tem Netuno e Urano aqui. Terra, então, assim, você realmente vai ter que direcionar isso, né, essa força, né, que você tem de ajudar a melhorar as coisas para negócios, projetos ou situações que tenham realmente propósito, que tenham um sentido maior, né, que tem ali um servir nelas. E que sejam coisas diferentes, que sejam coisas disruptivas, que sejam coisas inovadoras. É aí que você consegue ativar realmente esse potencial. Porque se for tipo, se eu vou investir num projeto que não tem nenhum propósito, beleza, eu vou ganhar uma boa grana com isso, mas, né, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Só vai ser realmente pelo material, pela expansão material. Aí tem que cuidar muito, porque o teu chamado aqui é beleza, vamos expandir, mas vamos expandir em nome de um propósito maior. E ter muito cuidado também com as ilusões nesse processo, porque onde tem Netuno, tem ilusão envolvida. Então, é sempre ter muita clareza, assim, discernimento de em qual projeto você está colocando a tua energia. Porque a partir do momento que você está investindo num projeto, você está sendo parte daquilo, né? Você está, de alguma forma, se envolvendo, né, com aquilo. Então, você também, como projetor, aqui a tua espiritualidade vai pedir bastante esse discernimento. Eu tenho dito mais nãos para as coisas do que antes, assim. Mais Ótimo. nãos do que sims. E eu me sinto orgulhosa disso. E até em momentos que eu precisaria, teoricamente, dizer mais sims do que nãos. Mas eu não me arrependo. Eu deixo as coisas se mostrarem como elas podem ser, lógico, negocio, chego a esse ponto. Quando dá ruim, agora, quando dá erro, é um erro consciente. Então você aprende mais. Parece que você está em Full HD 4K, né? Uhum. Suas sombras. Então isso dá uma projeção mais positiva para aprender. Muito legal essa leitura. A gente consegue, enquanto você fala, visualizar nas imagens que você fala. Sei lá, é uma parada meio 4D, sei lá.
É multi-D. É, É multi-D, várias dimensões ao mesmo tempo. É, maravilha, mas que bom que você está visualizando, né? Ajuda. Então, aqui, claro, né? O que a gente está vendo aqui hoje é meio que a ponta do iceberg, né? Muito mais profundo do que isso, tem mais informações, mas isso já te dá uma base inicial para você seguir aqui essas coordenadas, né? Vou falar brevemente sobre os principais desafios e condicionamentos que existem nesses centros mais vulneráveis, que são os centros indefinidos, e depois a gente vai para o mapa cósmico. Aqui você tem o coronário aberto. Então, é aquilo, né? Recebe um pouco de tudo, de todos, conexão, para receber coisas da espiritualidade, de um plano maior. Aqui você tem dois portais de visão, que é o 61. Os dois são inconscientes em você. O 61, que é tipo esse chamado de navegar no grande mistério, de entender como funciona o universo, a existência, os seres estelares, propósito, né, blá blá blá, biriri, todo esse universo. O 64 é um centro bem interessante, porque geralmente são as pessoas que recebem imagens, leitores de registros acásticos, né? Naturalmente. Recebem imagens, por isso que você também está acessando, assim, conseguindo ver o que eu estou te falando, que podem ser imagens aleatórias num primeiro momento, que podem te colocar num estado de confusão de tanta aleatoriedade dessas imagens que aparecem, mas que depois elas abrem num momento, então aquilo conecta com isso, que conecta com isso, que conecta com isso, e aí eu tenho o panorama geral das coisas. Então, dois centros, dois portais bem conectados assim com o plano espiritual, plano sutil. Aqui tem que cuidar para não estar carregando aí o inconsciente coletivo de todo mundo, né? E não estar recebendo informações que parecem, mas no fundo não são. Então, até da própria espiritualidade, né? Que às vezes a gente acaba interceptando umas coisas que parecem muito bonitas e iluminadas, e aí tem umas distorções quando a gente vai ver mais profundamente. O centro G indefinido é o nosso centro de identidade, então as pessoas que têm essa indefinição, elas não vêm aqui para a Terra para caber numa caixinha. Então, é uma identidade mutável, uma identidade mais mutável. Um dia eu acordo me sentindo a maga, outro dia eu acordo me sentindo a amante, né? Usando os arquétipos assim para fazer um paralelo. Outro dia eu acordo me sentindo a sábia. Então, experimenta muitas identidades assim e também reflete a identidade dos outros, ou seja, quando uma pessoa está um pouco confusa em relação à identidade dela, a nossa abertura pode amplificar essas questões, e a partir dessa amplificação a gente ajuda ela a compreender melhor a identidade dela. E é claro que com essa abertura no centro de identidade, a gente consegue fazer esse escaneamento da identidade da pessoa com mais facilidade. O ego aqui, que é o coração do ego, o motor de força de vontade que a gente tem, ele é inconsistente, porque ele é indefinido. Então, geralmente as pessoas que têm essa abertura, elas têm um certo desafio para ancorar o seu valor, para realmente ter ali o seu amor próprio ancorado. Por isso que está sempre buscando aprovação, reconhecimento, validação. Então tem que cuidar muito com isso, de trabalhar nesse sentido, né? Eu sei o meu valor, eu coloco um preço justo nas coisas, eu honro a minha hora, o meu tempo, a minha energia. E aqui também é importante cuidar para não fazer promessas. Se for fazer promessas, fazer a promessa assim, com muita consciência. Porque vamos dizer assim, a gente combina de se encontrar daqui um mês, eu vou viajar ali para a cidade onde você está, e eu prometo que dia 15 eu vou estar ali.
Só que aí acontece várias coisas, chega mais próximo de ir e eu não tô com o mínimo de energia para ir. E a nossa produção de energia também não é consistente. Eu não tenho força de vontade nem energia disponível para fazer isso. Só que eu me comprometi com você. E aí o que que eu faço? Eu vou por obrigação de cumprir minha palavra? Ou eu fico e respeito o meu time? É por isso que é sempre, eu gosto de trabalhar mais com intenções do que promessas. Então, eu tenho a intenção de dia 15 estar aí e me encontrar com você presencialmente. Mas eu não posso prometer que eu vou estar ali. Então, o máximo que a gente conseguir ter essa filosofia de vida, melhor, porque aí a gente fica menos enroscada para poder seguir o nosso fluxo e respeitar o nosso timing. E força de vontade é um negócio que a gente não tem 24 horas por dia. Então a gente precisa aproveitar quando rola aquele pico de força de vontade para fazer o máximo de coisas possíveis, porque da mesma forma como ela chegou sem avisar, ela vai embora sem avisar. Então, e não dá para forçar quando a gente não tem assim. Claro, às vezes a gente não tem o que fazer, mas quanto mais força, pior é. Quando não tem força de vontade, e não é consistente. Então ela flutua muito, assim. Acho que eu estou fazendo um dever de casa bom nas inconsistências, porque eu já mapeei e eu já Uhum, venho aplicando algumas coisas em cima disso. Além do reiki também, o estoicismo me ajuda muito. uhum, O uhum, estoicismo me ancora muito na questão da força de vontade para manter os processos e fazer uhum, as escolhas. É legal ver como alguns hábitos que eu tenho diariamente estão ajudando nesses processos. uhum, uhum. Ótimo. É, porque você já está conectada, já está recebendo o que vai te ajudar ali a chegar no máximo potencial, né? É como eu É falo, tipo uma isso aqui, autorregulação, né? É uma autorregulação claro, sistêmica. é só, isso aqui é só para lembrar você do que você já sabe e deixar mais claro para que você possa perceber com ainda mais clareza, né? O que naturalmente a tua mecânica ela já sabe em função da sua sabedoria natural, né? Então é bem por aí, assim. Bom, É a aí maneira como eu a consciência, né? Isso é muito legal quando a gente está consciente, porque dá mais ferramenta para trabalhar. isso, exatamente, com certeza. Aí tem aqui o centro Plexo Solar, que é o centro de gerenciamento das nossas emoções, que também é aberto. Então, da mesma forma que o centro de identidade vai amplificar a identidade da pessoa, das pessoas que estão ao nosso redor, o plexo solar também amplifica as emoções. Então, a gente escaneia, né? Faz o processamento das emoções das pessoas ao nosso redor. Aí é um negócio, né? Não é meu, o que que é meu, o que que é do outro, de estar sempre muito atento assim, para não estar se envolvendo demais com essas emoções que vêm de fora, eles são externas, né? E aqui, um dos direcionamentos mais importantes do plexo solar aberto, primeiro é ter paciência com quem tem o plexo solar definido e que, nossa, transita muito nas ondas emocionais. E a gente tem uma certa frieza natural assim para lidar com as emoções, o que é bom por um certo sentido, às vezes não é tão bom assim. Então, um dos direcionamentos é não fugir dos conflitos quando algo se apresenta e precisa ser solucionado. Porque tem a tendência de fugir do conflito. Ah, que essa tristezinha aqui não é nada. Deixa eu jogar ela para baixo do tapete e vamos tocar a vida. E quando vê, tá lá uma montanha embaixo do tapete, né, de coisinhas que foram ficando, assim. Então, é bem bom estar sempre, tipo, tirando a limpo, realmente não deixando acumular. E o sacral indefinido é o grande motivo por a gente não ter uma produção muito constante de energia. Então, se um gerador é aquele louco workaholic que trabalha 15, 16 horas por dia, a gente não pode, tipo, nem pensar em entrar nesse lugar, porque pode acabar com a nossa saúde e com a nossa vida, que a gente não tem estrutura para aguentar isso. Então, o projetor, ele até precisa descansar mais do que os outros, né?
E respeitar esse limite é o grande desafio aqui. Até respeitar o seu próprio limite e respeitar o limite do outro. Porque pode ter uma certa inconsistência de você perceber até onde eu vou, até onde vai o outro, e aí a gente acaba invadindo o campo sem perceber. Às vezes nos deixamos ser invadidas também. Então, aqui a vulnerabilidade é a gente definir, assim, com bastante clareza, os limites. E também, é claro, cuidar muito com as nossas relações mais íntimas, porque a gente absorve essas memórias. O útero já faz isso naturalmente, mas no caso das projetoras, eu percebo que tem uma absorção maior das memórias que acabam ficando registradas aí dentro de nós. E aí depois é literalmente um parto para a gente conseguir se limpar mesmo, né? Limpar esse banco de memórias, assim. Então, mas essa abertura ela é uma das mais maravilhosas porque ela nos permite fazer a leitura energética das pessoas e dos ambientes. Fechou? Fechou. Maravilha. Quer trazer alguma coisa? Ah, vai vir depois, eu acho, assim, mas eu consigo ver que está tudo interligado. Eu consigo ver o quanto que eu evoluí, o quanto que eu transitei entre os padrões, coisas que eu Uhum. consegui utilizar, coisas que eu vou precisar sempre cuidar. Isso é bom. Ótimo. Maravilha. Perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha na tua assinatura galáctica aqui. No mapa cósmico, né, que a gente tem aqui a matriz Tzolk'in, né, que é uma matriz estelar que nos ajuda a fazer essa contagem do tempo e também nos ajuda a conectar com os princípios universais, assim, com os arquétipos universais, com os poderes desses arquétipos. Então, aqui a gente tem 260 identidades diferentes. Então, aqui é uma frequência de luz e som que a Terra estava recebendo no momento em que você nasceu e que ficou estampada, registrada no teu DNA. Então, dessas 260 identidades, você nasceu no Kim 193, assinatura galáctica 193, que é o caminhante do céu espectral vermelho. Aqui a gente tem duas informações, como eu falei, uma energia de som e uma de luz. A energia de luz é o arquétipo. Então, o arquétipo é o caminhante do céu vermelho. É o teu arquétipo mais forte, que mais o arquétipo que você veio realmente transmitir aqui na Terra. O caminhante do céu, ele é o profeta, que é aquele que vai até o céu e desce para a Terra trazendo as mensagens, as informações. Então, certamente você teria aí um pezinho nos assuntos cósmicos, estelares, arturianos e tudo mais, porque o caminhante ele tem naturalmente uma conexão com outras dimensões, outros planos. Porém, o caminhante do céu, ele tem uma energia, para mim, eu sinto que o caminhante do céu, ele tem uma energia meio sagitariana, assim, de expansão, de exploração, de aventura, né? Muitas vezes ele acaba ficando muito fora, muito para fora do que para dentro. Então, isso é um cuidado também. Por isso que o teu desafio é voltar, equilibrar os teus momentos de expansão com a sua caverninha interna, né? De ficar mais introspectivo. Mas essa expansão é natural. Então, olha que interessante. Lá no teu desenho, projetora, que faz tudo crescer, que faz tudo melhorar, que faz tudo expandir e prosperar. Total caminhante do céu, né, que faz justamente a mesma coisa. Então, qual é a ação do profeta? O profeta está aqui para explorar infinitas possibilidades, explorar novos conhecimentos, explorar soluções, explorar. Qual que é a essência do caminhante do céu? Vigilância. Então aqui, né, veio muito da autoridade instintiva lá do desenho humano. Eu tô sempre alerta, eu não deixo nada passar. Minhas anteninhas estão aqui, ó, tu, 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 tu.
que é bem o projetor. O projetor, ele está sempre antenado, ele sempre está pegando mais do que os outros acessam, né? Aparentemente está tudo bem, o projetor está aqui só observando e pegando tudo que está nas entrelinhas. E para explorar o espaço, a gente precisa também dessa vigilância, né? Desse estado de alerta, senão a gente é cooptado, assim. Então é um estado, assim, bem instintivo, ancestral da vigília. E o poder do caminhante do céu é o próprio espaço, em todos os sentidos. Espaço físico, o espaço estelar, o meu espaço interno, o meu espaço casa. Então, o espaço da comunidade, o espaço é sempre muito importante para vocês. Sempre tem chaves, né, com essas palavras assim, né, que trazem aí o que mais pesa, vamos dizer assim, não no mau sentido, né, mas o que mais tem relevância aqui. E aí existem 13 tipos de caminhantes do céu. 13 frequências diferentes do profeta. E você é uma frequência espectral, assim como eu. Eu sou um macaco espectral azul. Então, os espectrais, eles estão aqui para liberar. Tudo é soltura. Eu solto o meu serviço, eu entrego, eu libero, eu faço, eu aconteço. Então, eu estou sempre soltando. Como você falou, meu desafio agora é aprender a soltar. Então, é o desafio da vida. A gente tem que estar sempre soltando. Mais soltando do que segurando. E é realmente desafiador, né, de fazer isso. Estar nesse lugar, mas todos têm os seus desafios, né? E o espectral também, ele dissolve resistência, ele dissolve crenças, ele dissolve amarras, ele vem realmente assim quebrar. Tem uma certa rebeldia natural aqui no espectral. E uma coisa interessante dos quins espectrais, como nós, ó, mais uma sincronia, né? As duas projetoras, duas espectrais aqui. É que nós somos guiados pelo nosso próprio poder duplicado. Ou seja, pode ser bem desafiador para nós receber orientações de outras pessoas. Fala, você tem que fazer isso, assim, assim, assim. Porque, A gente precisa do contexto, não da ordem. como? Para que acontecer, a gente precisa do contexto, senão a gente não consegue. Só a ordem não vai. Não É, adianta. é. Porque é um alinhamento que vem muito de cima para nós. É uma resposta que E o é que vier fora de diferente. cima tem que encaixar no que vem de cima. Isso, exatamente. Perfeita explicação. E aí é isso, né? Cada Kim também tem um oráculo, que é o oráculo do destino. Aqui, nossa, eu tô assim, ó, fazendo muito na superfície, tá? Que é bem mais profundo. Tô só te dando um highlight, assim, do processo. Mas, no oráculo, a gente tem quatro melhores amigos. Quatro tipos de melhores amigos. Tem o poder análogo, que é o teu poder de apoio. É o teu amigo perfeito, é aquele que está sempre do teu lado, te apoiando. Você pode contar com ele sempre que você quiser um suporte, um ancoramento. Tem o teu melhor amigo guia, que é aquele que te conecta com algo mais elevado, né? Que vai ter sempre um conselho ali para você, uma ponte de acesso para outro mundo. O antípoda, que é o nosso melhor amigo mais desafiador, que é aquele que está sempre puxando nosso rabo, nos cutucando, com uma boa intenção, porque ele vem nos fortalecer, né? Ele é aquele amigo chato, mas que nos ajuda a crescer. E tem o nosso amigo oculto, que é aquele amigo que revela algo muito especial dentro de você, que ele vem para te lembrar algo que você tem de muito único, de muito especial para entregar para o mundo, que é o poder oculto, né? O teu poder oculto. O teu melhor amigo análogo, que é o teu apoio, é o enlaçador de mundos espectral branco. O enlaçador de mundos, ele é o poder da morte, no sentido da morte do ego, da morte do que não faz tanto sentido, do que não é essência, da morte enquanto uma oportunidade de
criar outra coisa, né? Ainda melhor. A, a oportunidade também de você se libertar das máscaras, assim, né? Dos condicionamentos. Então, o enlaçador de mundos, ele vem pedindo sempre muito desapego. Então, tá difícil, chama o enlaçador de mundos, solta. Renasce, renasce com ele. Por isso que pessoas que têm o enlaçador por perto, elas estão sempre renascendo, se reinventando, ajudando nos renascimentos das outras pessoas também e enlaçando os mundos, conectando, né? Então é uma força de comunidade inata, né? Nata que o enlaçador de mundos traz, porque é uma habilidade, um apoio que você tem de conectar isso com isso, isso com isso, isso com isso, isso com isso, que faz também sentido lá com o canal da organização que você tem conectando o teu mental e a tua garganta. O teu guia é você mesma, né? Então, o teu melhor amigo guia é tu mesma, guiada pelo seu próprio poder duplicado, sempre recebendo direcionamento de cima e de dentro. O desafio é a noite espectral azul. A noite, ela é a sonhadora, que é o teu propósito também. É abundância, sonho, intuição. Tudo isso é o campo da noite. Então a noite ela é profunda, ela tá nesse campo onírico, ela tá no campo dos mistérios, ela tá no campo das infinitas possibilidades, né? Naquele vazio, naquele ponto zero, onde tudo se cria, onde tudo pode ser criado. Então, veja como aqui o teu poder de apoio e o teu antípoda, eles conversam muito, né? Porque os dois, eles estão nessa esfera de oportunidades, de expansão, de prosperidade, de abundância em todos os níveis, né? Expansão. E o desafio aqui da noite é te levar mais para dentro, mas não tão para dentro a ponto de você ficar escondida na caverna, mais para dentro na medida certa para você conseguir interiorizar e não ficar tão suscetível a ir na onda de tudo que está acontecendo fora. O teu poder oculto é a estrela elétrica amarela. E a estrela é a artista. Ela traz assim essa missão de entregar como serviço a beleza, a harmonia, a elegância, a arte, né? Então, a estrela, ela sempre chega assim com um poder de embelezamento, de alinhamento, né? Que ela traz. Então, tudo que representa uma manifestação artística para você é realmente um poder a ser desvendado. Então, o poder oculto, ele nem sempre está na ponta da língua, é algo que a gente precisa cavar para descobrir dentro de nós, né? Então, pode ser um grande desafio aí também entrar em contato com essa estrela ao longo da vida, mas é um desafio que com certeza vai ativar muitas coisas, né? No tom elétrico, é uma artista que ativa, que se coloca a serviço, que vincula, que conecta, sabe? Então, tem aqui um chamado, assim, dessa autoexpressão autêntica. Não à toa que você está aí, né, também nos palcos online da vida. Outras coisas que eu poderia falar, assim, brevemente, é que você nasceu numa lua de manifestação, então tem um poder grande aqui de manifestar, né, manifestar as realidades que você visualiza, que você deseja, de fazer, colocar a mão na massa, né, para o que fazer o que for necessário mesmo em prol das suas realizações, né? Tem essa força de realização bem forte aqui no teu campo também. Você nasceu num dia Dali, que é a ativação do chakra coronário, então mais uma vez reforçando aqui a tua conexão com os planos superiores, né, com a consciência. E aí depois a gente tem a tua onda encantada, que eu acho que não vai dar muito tempo para a gente entrar aqui, porque você tem compromisso também. Mas a onda encantada é esse ciclo de tempo, é essa espiral que tem começo, meio e o fim, que é uma transcendência, né? E aqui a gente consegue essas informações a respeito de qual é o propósito da tua jornada de vida,
Qual é o desafio, o maior desafio que você vai enfrentar para conseguir chegar lá? Quais são as maiores habilidades que você tem disponível, assim, o que que você vai entregar como serviço? E quais são os direcionamentos para suas ações? Algo que o desenho humano traz bastante, assim, mas a partir do momento que a gente abre a leitura da Onda Encantada, vai expandir ainda mais aquele entendimento ali da mecânica energética. Depois, se você quiser me mandar áudio, eu posso pegar, que aí eu vou. É uma Tá, adaptação que ele está improvisando. Mas é que como se essas imagens fossem. É mais legal que tarô, e tipo, eu parece que eu tenho uma facilidade de memorizar e entender isso. sim, é isso, é lembrança, né? É memória. Eu, quando Tipo, coloquei o olho nisso quando aqui, você eu decorar. começou, quando você começou, meu olho bateu direto nesse mago cristal branco que se conecta com alguma coisa comigo, mas eu não sei o que. Mas eu. Meu olho ficou ali, entendeu? É a energia do ano que você nasceu, que é uma energia da tua onda encantada também, né? É ali o ponto central da cooperação que você vem oferecer. Então, o tom cristal, ele sempre é uma informação do que a gente traz para o coletivo. Então, é essa presença do mago que você traz para o coletivo. E o mago aqui, nesse arquétipo galáctico, ele é tanto o alquimista, mas ele também e principalmente é o mago da atemporalidade, da presença, da receptividade, né? Então, o Las é mago, né? Ele é um mago autoexistente, branco. Então, você vê a diferença da minha energia para dele, né? Que ele é mais, tipo, é mais mago e eu Gente, sou mais macaca. Ah, interessante. Eu senti que ele era muito parecido comigo, em vários detalhes, da maneira de pensar e trabalhar, de conectar as coisas. Parece que é sim. complementar Aham. pelas Total. datas, as coisas. É. Interessante. Eu bati o olho no mago, no branco, no cristal. O solar tem. Uhum. É uma energia muito solar, né? Aí Sim. dizer que vai dar uma segurada, que senão ofusca. E não precisa de muito esforço, é só existir. Eu Sim. percebo isso em todo mundo que tem uma energia mais solar. Uhum. Eu Uhum. adorei. Depois, se você quiser me passar essa onda, eu devo lembrar de coisas até domingo, deve sintetizar tudo na minha cabeça. Mas essa história, ela vai se Uhum. conectando. Sim. Ah, Me que bom que esse manda. trabalho que eu venho fazendo de autoconhecimento está batendo. Que eu Aham. estou me esforçando tanto, já tem um ano, em diariamente meditar e fazer as coisas. Acho que o dever de casa está encaixando, sabe? Claro, perfeito. Eu acredito que essa sessão ela vem te ajudar muito a integrar pecinhas, né? Da mesma forma que você está fazendo comigo aí na consultoria de me ajudar a juntar as peças, esse trabalho também é unir as peças de tudo que você já explorou até agora, né? Aí vai. E aí, aguardo teu feedback também, se quiser escrever aí, mandar um áudio de como foi para você receber tudo isso, vou gostar Do de. jeito que você quiser, eu mando. Se você quiser um vídeo legenda em inglês, português, espanhol, não importa. Se você quiser, eu mando no formato que você quiser. Eu vou te dar um feedback. Depois você me desenrola um pouco para pegar a visão da onda, Tá. que eu não vou conseguir pegar agora. E não se esquece que você tem 1 hora e meia comigo ainda, que nós temos uma missão, que tem alguma coisa aí na narrativa que é do portal da Nala que a gente não pode perder. Se a gente avança na construção de uma comunidade, a essência tem um DNA aí que a gente precisa levar. Sim, sim. Sinto isso. Sentimos isso. Vamos achar essa Você peça. que você é parecida comigo em umas coisas, fica fácil de lidar. Parece que eu estou lidando comigo de alguma forma, só que você é mais espiritualizada que eu. Eu ainda Aham. estou no processo. Ou não, Eu né? estou ainda. Gostei da Mas- coisa que você trouxe na ordem, como as coisas chegam para você e chegam para mim da mesma forma. E Sim, você ser uma projetora também é muito legal. sim, para as duas projetoras espectrais, mas eu vi logo de cara que você era projetora, porque é muito
o arquétipo. Você estava me lendo muito, assim, falando coisas muito pontuais. Eu falei, o gerador não faria uma leitura assim nesse nível de detalhamento, né? Que é justamente ali o poder do teu desenho. E claro, né? A gente, como eu falei, a gente viu a pontinha do iceberg e a porta também fica aberta para a gente pensar em possibilidades de continuar esse aprofundamento, né? Porque tem mais coisas. Aí o mapa abre e começa a chegar, né? O que seria interessante é você trazer mais experiências de coisas que você está vivendo. A gente vai pegando essas situações e trazendo as informações dos mapas. Aí fica bem pontual, assim, mais pontual ainda. Mas é isso. Vem de casa. Provavelmente eu vou sintetizar isso nos próximos dias. Tá. Muito legal, muito legal. É completamente diferente da experiência de um mapa astral tradicional ou de uma mandala astrológica via cartas. É Uhum. muito completo, é muito interessante ver como as duas técnicas se conectam, sabe? É como se elas tecessem algo Isso, juntas. isso. São complementares, elas contam a história toda, né? Isso é muito Uhum. legal. Sim. Também acho. Amizades entre os dois formatos, entre as duas telas que você compartilhou. E é como viver um pouco da jornada do seu cliente, a jornada da comunidade. Hoje eu me nutri dos seus conteúdos. Eu Uhum. gosto de me colocar no lugar, fazer o caminho. Talvez tenha a ver com esse negócio do caminhante mesmo. Porque eu não consigo diagnosticar e fazer parte se eu não caminhar, se eu não fizer o caminho. Eu sempre me coloco nesse laboratório. Uhum. Uhum. É muito diferente tudo isso que você traz. E é muito legal. Você é uma pessoa futurista. Uhum. Sim. Eis o desafio. É, Eis o desafio. é um bom desafio, é um bom desafio. Sim, sim. É isso, né? Pedimos para vir, agora aguenta. Vai fazer o trabalho aí. Então tá, amada. Vou deixar você ir lá, né? Você tem live A agora. gente, é, Tá bom. Vai ser boa essa live, hein? Vai eu chegar tenho. de downloads. Tem que estar travando. Voltou? Ah, vai vir download quando eu durmo, então. Mas vai dar muito bom. Eu gostei demais. E Uhum. você tem 1 hora e meia comigo ainda. Marque isso que nós já temos dever de casa e temos chaves para virar Yes. juntas. Bora virar chaves. É o que eu mais gosto, é virar chave. Obrigada. Tá travando um pouquinho, né? Eu também. Então tá, a gente marca Tá. aí um horário que fique bom para você e para mim, para a gente continuar nossa história. Tá bom. Fechou? Obrigada. Gratidão pela escuta. Tchau. Tchau para vocês dois É, aí. tchauzinho. Tchau. Bye. Tchau.